A palavra de Deus vem nos falar que Pedro, Simão Pedro, em João capítulo 21, verso 3, ele toma uma decisão de voltar. Depois de, eu diria, uma grande tempestade, não é isso? Em que ele vê o seu amado Jesus Cristo, em que ele vê algo tão importante para ele passar por uma situação difícil, porque Jesus ele é preso, ele é levado a julgamento, ele vê Jesus sendo machucado. Pedro também vive uma experiência com Jesus de negação, enfim. Então houve ali uma limpeza no meio dos discípulos, traduzindo para que eu e você venha a entender. As tempestades sempre vai expor o que há em nosso coração. As tempestades é a pressão psicológica que o ambiente, que pessoas sempre trarão para a nossa alma. Vivemos a angústia, a tristeza que vem trazendo essas situações. E aí rouba a alegria, muitas vezes rouba a esperança, porque Jesus vem a morrer, mas Jesus está sobre uma palavra de ressurreição, uma palavra de vida. Então, territorialmente, fisicamente, nós vemos que as trevas, o maligno e toda a sua arquitetação temporária traz a morte, não é isso? Traz é prejudicado, vamos dizer, para eu e você entender, o ministério de Jesus. Pelo menos é isso que quem participou de toda esta obra acredita nos seus pensamentos e quer garantir que não haja ressurreição. Quando coloca ali para o túmulo de Jesus, né, soldados, ali tem uma grande pedra. Então há uma arquitetação para quê? Para que morra, para que não haja ressurreição. Jesus, inclusive, é chamado de mentiroso. Por isso que é importante a nossa identidade em Deus. Porque o que está acontecendo no reino físico, o que ele está sendo acusado pelos religiosos, pelas lideranças, o que está sendo falado sobre a sua vida, sobre o seu nome, é tudo mentira. E Jesus não tenta resolver isso. Porque no céu não é esta fama que o Filho de Deus, ele carrega. Ele está posicionado em obediência, ele está posicionado debaixo da vontade de Deus, mas as pessoas que não entendem a vontade de Deus, que não sabem o que a vida de Jesus carrega, que conhecem as palavras de Deus e usam do seu conhecimento, tá blasfemando, tá errando, tá isso, é mentiroso. Então veja, e eu trago para mim, Lilian, essa minha caminhada com Deus não pode nunca e jamais me autoriza a fazer maldade com ninguém. Por mais que eu não entenda, porque o fato de eu ter uma experiência com Deus, eu conhecer as palavras de Deus, eu não posso me deixar ser usada pelo reino das trevas. Porque ele não é o meu pai. O meu pai é Deus. E ali Jesus traz a revelação. Ele revela o Pai. Jesus está revelando o Pai. Fazendo Deus ele ser conhecido. Mas aqueles que têm acesso ao templo, cargos de liderança no templo, estão sendo usados para matar a missão de Jesus, o propósito que a vida de Jesus carrega. Aí você vai olhar junto comigo, porque não é diferente a nossa história.
A história que nós vivemos nesse mundo sofreu rejeição, sofreu abandono, sofreu descrédito, sofreu frustração, sofreu impulso. Nós sofremos dores que, infelizmente, seres humanos, seja familiares ou amigos, trouxeram para a nossa vida com todo o descrédito e com o seu conhecimento. Com o que conhece de vida, com o que conhece de experiência, e tenta matar aquilo que foi gerado de Deus. E eu e você tem conhecimento e se coloca debaixo desse propósito. Então, para eu e você entender. Então, eles viveram por toda essa tempestade, mas Jesus ressuscitou. Por quê? Porque dentro do cenário, diante desse cenário de injustiça, onde homens têm capacidade de ajudar, têm capacidade de fazer o bem, usam dos seus acessos e da sua conquista, das suas cadeiras, para fazer o mal contra a vida de um inocente. O comportamento dos religiosos oculto para destruir, para arquitetar, matar Jesus Cristo. Então Jesus ele ressuscita. Nesse momento aqui, Pedro ele decide voltar ao mar. Então ele vai fazer aquilo que ele sabe fazer. Ele vai pescar. Ele vai pescar. Ele não imaginava que naquele lugar onde ele já havia tido uma frustração, mas também já havia tido uma experiência de milagre, um novo milagre, uma nova manifestação de poder de Deus no cenário de frustração, aconteceria novamente. A palavra de Deus nos mostra, lá em João, capítulo 21, verso 4, ao romper o dia, Jesus estava na praia. Aonde que Jesus estava? No lugar da frustração. Porque eles estavam na praia, eles estavam tentando pegar peixe, mas eles não conseguiram. E Jesus está ali para fazer um milagre. Jesus está ali para fazer um milagre fisicamente, na realidade aonde ele estava. A palavra do Senhor diz, no verso anterior, que outros vão com ele. E entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. O resultado foi negativo. E Deus transformou esse resultado negativo em positivo. Porque há coisas que só Deus pode fazer. É da sua vontade e o do seu querer. Se a área que você está vivendo, diz o Senhor, essa área de frustração, essa área que não tem resultados, é da vontade de Deus e é plano de Deus, não ficará na frustração, não ficará na decepção, não romperá o dia sem haver uma resposta de Deus nesse cenário. No ambiente que você está. E qual era a área? Era o mar. A palavra do Senhor diz assim, ao romper do dia, ao amanhecer. O choro diz agora ao Senhor. Lembra agora o Espírito Santo. Obrigada, Espírito Santo, pela tua presença. Obrigada por todo o ensinamento que tens trazido à nossa mente. Obrigada por nos aconselhar e nos ajudar a frutificar da tua presença em nós e não agirmos mais por nós mesmos, mas pela tua presença. Somos afortunados, abençoados, agraciados com a tua presença. E por isso temos gerado, não de na nossa carne, não de nós mesmos, mas da tua presença.
Quero agradecer a Deus, ao nosso Deus e Pai, porque Ele é o meu Pai. A cada dia isso é muito enraizado dentro de mim. Deixa eu te dizer, você não é um vulnerável. É um vulnerável ao olhar humano, é vulnerável para o governo, é vulnerável para Roma, é vulnerável para os religiosos, é vulnerável por não ter a aquisição financeira, Maria, que os outros têm, mas dá riquezas no céu, pelo teu posicionamento, por guardar no coração as palavras de Deus, por manter o equilíbrio nas situações e confiar que aquilo que Deus gerou dentro de você, embora tenha experimentado a morte, mas também Maria viu a ressurreição. E a tristeza que estava no coração de Maria, Deus colocou alegria. E isso não pôde ser tirado do coração de Maria. Então Deus, Ele tira a tristeza dos nossos corações, igreja, que as trevas causaram com as suas obras malignas, mas que Jesus Cristo, que é o dono dessa igreja, destrói toda a obra do diabo. E a tristeza que foi trazida para o nosso coração, Deus enche de alegria. E a alegria que Deus trará, ninguém poderá tirar, diz o Senhor. Ninguém poderá tirar a alegria que Deus trará para os nossos corações. Para os nossos corações. Diante do cenário em que vimos morrer aquilo que tanto amamos e que de Deus foi gerado em nosso coração. Porque Deus mesmo ressuscita esse sonho, ressuscita essa ideia, ressuscita esse projeto, ressuscita essa igreja, ressuscita a sua igreja, ressuscita este ministério, esta missão que Deus entregou nas tuas mãos, Davi, Maria, José, Zacarias. Deus mesmo ressuscita e devolve para as tuas mãos. Então, você não é alguém que só nesse mundo. A soberania de Deus e a paternidade de Deus agiu no cenário de injustiça. Então, quem é que vai agir nesse cenário de dor, de sofrimento, de morte? A soberania de Deus, ou seja, o que os homens decretou, o que os homens fechou, Deus vai abrir e ressuscitar para um tempo novo, para algo novo e algo muito maior. É o que Deus fará. Então a palavra de Deus vem nos dizer que então, ao romper do dia, há uma alegria. O choro durou uma noite, a frustração durou uma noite, ou seja, durou um tempo, mas Deus traz uma notícia de alegria. Ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou: filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles responderam: não. Eles responderam: não. Então Jesus disse: joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. O que eles estavam fazendo naquele mar, naquela praia? Usando o que eles tinham. Eles tinham barco, eles tinham rede, aquela iscazinha, né, que pega o peixe. Então eles estavam usando o que eles tinham fisicamente para pegar peixes.
mas o mar não entregou a eles peixes. Eu diria que o mar naquele dia se fechou. A cidade se fechou, mas Deus ministrou em nossos corações domingo. Aleluia, glória a Deus, que sobre eu e você há uma unção de rei, uma unção de rei, uma unção de rei e poder para conquistar. Deus também falou para nós que Ele está indo na nossa frente, que Ele vai abrir os portões, que Ele vai quebrar os ferrolhos, que Ele vai manifestar no acesso ao seu poder e à soberania. Porque quando eu e você chegar, não encontrará portão fechado, encontrará portões abertos, porque Deus ungiu a Ciro para ele entrar, para ele acessar. Então a unção que desceu sobre Ciro foi uma unção de rei, uma unção de conquista, foi poder. Então haviam reis, mas esses reis seriam derrotados pelo próprio Ciro. Ele entraria na cidade, ele conquistaria a cidade. Aleluia, glória a Deus. Porque esse é o nosso Deus. Ele capacita até quem não conhece a Ele para cumprir o seu plano, para cumprir o seu querer. Não é os homens que mandam no físico. É por isso que a minha alma ela tem sido treinada pelo Espírito Santo. Aquieta-te, minha alma. Espera em Deus. Espera em Deus. Pois ainda o louvarei. Pois ainda o louvarei. A palavra de Deus diz que a alma de Jesus estava profundamente angustiada. Ele tinha consciência de todo o processo que ele iria viver. E por que é importante falarmos dessa palavra? Primeiro porque somos seres humanos. Você não é o Espírito Santo, você não é Deus, você é ser humano. Mas recebe de Deus capacitação, unção, poder para realizar e manifestar no físico o plano de Deus e a vontade de Deus. Esse poder que Deus te dá não é para fazer o mal. Saul, ele vai agir das células do corpo, da força humana, da posição que ele tem, da cadeira que ele tem, porque ele não está mais, o Senhor não está mais com Saul. A unção foi derramada sobre Davi. Mas Saul vai perseguir Davi, porque ele não aceita a vontade de Deus. E ele quer destruir a vontade de Deus na vida de Davi. Então ele vai ser usado com obras físicas para perseguir, para matar a Davi. Ele é alguém, Saul, que se preocupa em manter uma imagem social, uma imagem perante as pessoas, mas não teme a Deus, porque a imagem perante Deus de Saul está negativa, está destruída. Então a imagem de Jesus no físico, para algumas pessoas, estavam distorcidas, elas estavam distorcendo, mas no céu, a imagem de Jesus, o testemunho de Jesus está intacto. Porque nós temos uma cognição. Nós temos ferramentas de aprendizagem. E o que fazemos com ela, se vamos julgar, fazer julgamentos errados, está em nosso poder e em nossas mãos. Mas aqueles que temem ao Senhor, como Davi, como eu vou colocar a minha mão sobre o ungido do Senhor? Como eu vou fazer o mal? E até como estamos possessos pela ira, possessos por emoções, porque somos seres humanos e ela está aí. Você pode viver em negação de uma perfeição que não existe,
que esse domínio e essa temperança é do Espírito Santo de Deus. À medida que você vai praticando, você se torna alguém manso, se torna alguém cheio de amor, cheio de mansidão, cheio de misericórdia, que não ousa fazer justiça com as suas mãos, mas entrega nas mãos daquele que é justo e que cuida de mim e de você. A gente não é bonzinho não, hein? Não é não. Sem a liderança do Espírito Santo de Deus e do seu poder, estaríamos perdidos, como os perdidos que encontramos pelo meio do caminho. Mas não vamos pisar o que já está quebrado, mas vamos levantar no nome de Jesus, dirigir no nome de Jesus, colocar na hospedaria no nome de Jesus, pagar preço no nome de Jesus, para que as feridas do caminho, dos assaltos de Satanás para a alma, para a vida dessas pessoas, nas almas dessas pessoas, por Jesus Cristo, sejam sarados, sejam curados, sejam restaurados, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Os que foram assaltados na alma, no meio do caminho, pelo próprio Satanás. Então a palavra de Deus nos mostra, eu quero abrir aqui com você, já que o Senhor trouxe, a angústia que Jesus, a palavra de Deus diz assim, João, capítulo 12, verso 27, nele Jesus diz, agora minha alma está angustiada, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para isto vim a esta hora. Então a alma dele estava angustiada. Então faz parte a angústia do processo. A alma ela vai sentir, mas ainda assim ela vai se submeter a fazer a vontade de Deus. Não eu. Eu desejo não passar por este cálice. Eu, Lilian. Mas que seja feito a tua vontade e não a do meu eu. A tua vontade e não a do meu eu. É o eu da gente que vai morrer. E se nós aceitarmos isso, colheremos os resultados daquilo que é bom, perfeito e agradável, que é a vontade de Deus, que é melhor do que aquilo que esse mundo vem a nos oferecer. Os reinos desse mundo, o poder deste mundo. Mas o que Deus tem para mim e para você é melhor. Então, a palavra do Senhor diz... Jesus lhes perguntou, filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles responderam, não. Então Jesus disse, joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Então Jesus deu a localização do peixe. Eles já tinham redes, eles já tinham barco, eles tinham estrutura, eles tinham rede, eles tinham a isca para o peixe, a comida para o peixe, e quem colocou o peixe na rede foi Jesus. Jesus disse, os peixes estão ali, lança ali a rede. Joguem a rede. A rede é um acessório, a rede é um instrumento, a rede é o que foi usado para pegar o peixe. O cajado foi usado para abrir o mar. Porque a presença de Deus, quando ela está no cenário, Jesus chegou no cenário da frustração. Então você diz, é a rede. Não, é a presença. É a obediência da direção, da fidelidade ao que Deus, Ele fala, dirige, vai fazer eu e você ter resultados que jamais imaginamos, ter resultados grandes que manifestam o poder de Deus. Porque a palavra de Deus diz assim, e assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. A quantidade de peixes era grande. A rede ficou pesada.
E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Aleluias! Glória a Deus! Eles voltaram para a margem, mas com peixes. Eles voltaram com resultados positivos e não negativos. Porque Jesus estava na praia. Jesus estava na praia, diz o verso 4. Ao romper o dia, Jesus estava na praia. E se Jesus está nesse negócio, não é resultados negativos que vai permanecer. Não é Jesus dentro do túmulo em uma pedra. O que vai acontecer é mudança de resultados. É de negativo para positivo. É de negativo para positivo. É de negativo para positivo. Porque Jesus está no ambiente. Porque Jesus está no negócio. Porque Jesus está presente. Os resultados serão positivos e grande. Porque diz que foi grandes peixes. O resultado era grande a quantidade. Então, o que Deus vai trazer de novo é grande. O que Deus vai trazer de resultados é grande. O que Deus vai trazer para o cenário é grande. Receba o grande de Deus na sua vida. E o nome de Deus será glorificado. Que o Senhor te abençoe, acolha e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém.